nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, que reza comigo nesta manhã de domingo através do programa Oração da Manhã, seja pela rádio, seja pelo canal do YouTube. Nós estamos felizes porque mais uma vez podemos celebrar a Páscoa do ressuscitado, o domingo. Uma das palavras mais importantes da regra de São Bento é a palavra perseverança. Está lá no capítulo 58 da regra. E hoje eu quero trazer para você esta meditação dominical como título de reflexão: perseverar no caminho de Cristo. Pois nós vivemos uma época marcada pela rapidez, tudo é muito rápido, tudo é imediato, tudo é instantâneo, você faz tudo com muita rapidez. Tudo deve produzir resultados rápidos. Outro dia eu estava lembrando, no passado, há 40, 45 anos atrás, quando a gente precisava comprar uma passagem de avião. Que coisa difícil que era. Você tinha que achar uma agência, ir lá, comprar, aquela coisa toda. E o cartão de crédito praticamente estava começando. Você não passava o cartão, você tinha que dar o cartão, eles tiravam uma cópia dele com carbono, ligava na central do cartão para efetivar a compra. Era bem demorado. E você saía dali com um papel. Você não podia perder de jeito nenhum. Não existia esse negócio de chequinho, essa coisa. Você chegava com aquele papel no aeroporto para conferir ali e embarcar. Tudo manualmente, tudo. Hoje é tudo rápido. Tudo muito veloz, né? Acontece que no caminho da santidade não é assim, não. A santidade, ela não vem a galope. São Bento dedica o capítulo 58 da sua regra à perseverança dos monges. E ali encontramos uma pergunta fundamental que a regra faz. Procura verdadeiramente a Deus? É uma pergunta que se faz ao monge que vai entrar no mosteiro. Você procura verdadeiramente a Deus? Veja a beleza disso. Não pergunta se a pessoa é inteligente. Não pergunta se ele é capaz, se ele é sadio. Não pergunta a altura, o peso, se é gordo, se é magro. O mosteiro pergunta se verdadeiramente o candidato à vida monástica procura Deus. Isso basta. Não pergunta se a pessoa tem dinheiro, se é rica. Não pergunta se possui talentos extraordinários, nem quantas línguas fala, se sabe escrever, se é bom de português. Não. Pergunta apenas isso. Procura verdadeiramente a Deus? Porque é uma pergunta decisiva da vida. Porque a perseverança nasce exatamente aí. E aqui é interessante, esse procurar verdadeiramente a Deus é que vai dar a tonalidade espiritual da vida da pessoa, nos seus diversos estados. Como sacerdote, como religioso, como pessoa consagrada leiga, como casado, como pessoa solteira por opção para viver seu celibato, sua consagração. A perseverança nasce aqui, nasce daí. Quem procura Deus continua caminhando na fé, mesmo quando surgem dificuldades. Às vezes a gente atende nossos irmãos de igreja que passam por essas grandes dificuldades econômicas. Aqui em Formosa a gente tem acompanhado muitos casos muito dolorosos
pessoas que entraram realmente num furdúncio econômico, numa espiral de crise, de prejuízos. Mas é bonito o testemunho. Alguém que disse para você: eu perdi tudo, não tenho nada mais. Já tive tantas centenas de funcionários. A empresa quebrou, acabou tudo. Deus provê, Deus proverá. Vamos adiante. O importante é que esteja procurando verdadeiramente a Deus. E essa perseverança seja nas dificuldades, seja também no sofrimento de qualquer natureza que apresente para nós, a nossa perseverança é extremamente producente. Mesmo quando surgem as incompreensões, a gente tem que cuidar, porque o problema não é cair, o problema é desistir. E às vezes nós temos nossas quedas, nossos baques, nossas angústias. A gente levanta. O problema é desistir. Não quero mais Deus, não procuro mais Deus. Se a gente lê, e eu aconselho que o façam, a vida dos santos, a vida dos santos é plenamente marcada pelas dificuldades, pelos desafios dos mais variados possíveis. Mas eles nunca caíram. Aliás, eles nunca ficaram na queda, eles levantaram, porque não desistiram. O santo não desiste. São Bento enfrentou muitas perseguições. Santa Escolástica, sua irmã, enfrentou sacrifícios. São Gregório Magno enfrentou enormes desafios. Mas continuaram como? Caminhando. Continuaram trilhando a estrada da fé, com a certeza da iluminação divina em suas vidas. Isso basta. Isso já é grande demais. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja passando por uma provação da sua fé. Ser provado na fé não é algo tão fácil. Provações, quando elas vêm acompanhadas de mortes, de doenças graves, quando vêm acompanhadas de sofrimento, de desatino, de angústia, de tristeza. Nós somos provados no nosso ministério, na vida religiosa, na vida consagrada. Vocês casados são provados também na família, provados na educação dos filhos, provados até mesmo no matrimônio. Então são realidades que nós temos com elas uma intimidade. O que eu digo para você, não desista. Mesmo que você perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, não desista. Porque a graça de Deus continua atuando da mesma forma na sua vida. Isso nos dá esta clareza, essa certeza de que Deus nunca abandona aqueles que continuam caminhando na fé. Deus não esquece da gente, Deus não nos abandona. Deus é sempre fiel. E quando olhamos para a vida de São Bento, a gente entende isso. O que é ser fiel? É também passar por sobre todas as dificuldades mais cabais que a nossa vida já conheceu. Que o Senhor nos ajude a nunca abandoná-lo, mas que Deus nos dê o Espírito Santo para continuarmos caminhando na fé que a Igreja colocou dentro de nós. Amém.
Santo Evangelho deste domingo, Mateus 11, 25, 30. Cristo proclama: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados. E depois acrescenta: Meu jugo é suave e meu peso é leve. Eu particularmente gosto muito desta passagem bíblica do Evangelho de Mateus 11, 25. Ela é um conforto tão grande para o nosso coração em fadiga. O segredo da perseverança não está na força física do homem. O segredo está na perseverança e na proximidade com Jesus. Quem caminha sozinho rapidamente se cansa. Quem caminha com Cristo encontra forças para continuar a caminhada. Isso é perseverar. Isso é continuar no mesmo trieiro, no mesmo caminho que nós começamos com o nosso batismo. Fica para nós essa meditação. Eu gostaria que vocês pudessem aproveitar bem o Evangelho de hoje, fazer uma Lexio Divina do Evangelho, chegar um pouquinho antes da missa e ter um contato com as leituras e com o Evangelho para que a Santa Missa seja um grande dom na sua vida, hoje e sempre. Amém. Convido a orarmos. Senhor Jesus Cristo, fortalecei os que estão cansados. Animai os que perderam a esperança. Sustentai os que carregam cruzes pesadas. Dai-nos perseverança na oração, perseverança na fé, perseverança no amor, na caridade para com os pobres. E jamais, Senhor, abandonemos o caminho da salvação. Nós cremos, bom Deus, que o Senhor reina entre nós através do Cristo. E juntos eu quero agora convidar você que reza comigo a recitar a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu próprio veneno. Assim seja. Amém. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nosso Pai São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham você e os seus um abençoado dia do Senhor, uma santa missa e uma semana de trabalho maravilhosa, carregada de bons e frutuosos sucessos, assim seja.